poder estar aqui, né, com a Igreja de Jesus, do meu amigo, do meu irmão, pastor Diego, também da sua esposa, pastora Dani. Para mim é um motivo de honra. Queria muito, muito, muito que eles estivessem aqui conosco, mas aprove a Deus que hoje não. Mas eu acredito, toda certeza, que eles estão aqui conosco em espírito, estão orando. Estive falando com ele praticamente todos os dias da semana. Nessa semana oramos juntos, estamos falando bastante. E, enfim, pela boa vontade de Deus, pela vontade de Deus, estamos aqui. Para mim é estar em casa, me sinto em casa mesmo, né? Hoje está aqui comigo a minha esposa Renata. Fica de pé, filha, por favor. Essa mulher mais linda desse lugar, né? Tem ali os nossos ministros de louvor lá do ministério, o Tiago, que estava cantando, com a Ana Paula, sua esposa. E é um prazer muito grande estar aqui, uma honra muito grande. Bem, eu queria compartilhar a palavra de Deus com você nesta manhã, em algo que Deus, como diz, né? A gente não deve pregar o que não vive. Então é ótimo, eu amo isso aí. E Deus tem posto no meu coração desde já do começo da semana, ali pela terça-feira, quando era carnaval, né? E eu queria compartilhar isso com você no Evangelho de João, no capítulo 16. Quarto livro do Novo Testamento, amém? Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu estou pirando aqui. João 16, 33, um versículo muito conhecido, você vai lembrar dele rapidamente. Eu tinha, desde ontem, né, vindo para cá, glória a Deus pela crise, nós chegamos lá, era 2 e lá vai pedrada, acordamos ela. Fica meio perdido ali com aquele negócio de GPS. Irmão, confia em Deus, não confia em GPS, viu? Toda vez que a gente ligava, rapaz, o trem mandava a gente de volta para Pina. Acho que ele não tá querendo, né? Eu falei, esse trem tá errado, esse negócio aí. Isso aí tá mandando a gente de volta. Desliga esse trem aí, pedimos informação. Como diz, até os loucos não errarão o caminho. Aí tinha um cara meio bêbado ali no posto de gasolina, meio pra lá de Bagdá, falou, onde que é tal lugar? Ali, rapaz, o bêbado ganhou do GPS. Vamos jogar fora esse troço na estrada. João 16, verso 33. Eu fiquei relutando com o Senhor, porque foi uma palavra, Deus é maravilhoso. E isso fala da unidade da igreja de Jesus, porque essa palavra Deus me deu para ministrar hoje à noite lá na Petra, lá em Pindamonhangaba. Mas eu queria falar tanta coisa, mas hoje de manhã e principalmente agora na hora dessa ministração de adoração ao Senhor, Deus, né, fundamentou isso daqui no meu coração. Então eu quero também falar para você, isso é uma bênção, porque mostra a humanidade da igreja, né? Porque foi uma palavra que Deus me deu para a nossa igreja em Pindamonhangaba, mas eu acredito que ela também vai encontrar os corações, porque ela não vai voltar vazia, não. João 16, 33, palavras de Jesus. Escute bem, diz assim o Senhor: estas coisas eu tenho dito a vocês, para que vocês tenham paz em mim. No mundo sofrereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor, em nome de Jesus, tua palavra não volta vazia, ela sai e cumpre um propósito, Deus, e ela volta para ti carregada, Deus, de resultados, de frutos. Essa manhã, Deus, em nome de Jesus, nesse lugar, na tua igreja, Senhor, que a tua palavra seja cura, seja refrigério, em nome do Senhor Jesus. Amém? Acho que todos já ouviram isso, né? No mundo tereis aflições, né? Passarei por aflições. Engraçado, né, irmãos? O contraste do verdadeiro evangelho para as coisas que as pessoas andam dizendo por aí. Então quem está falando isso daqui é o próprio Deus, o próprio Jesus. E quem é Jesus? É um Deus encarnado, Deus homem, né? E alguém já pode sentir, mas por que Deus não fez tudo lá do céu? Olhou para a humanidade, deu uns 2 estalos de dedo e já resolveu tudo.
Porque o ser humano, a Bíblia diz no Salmo, é a coroa da criação de Deus. Sabe o que é isso? É o ápice. O ser humano é o ápice da criação de Deus. Nem anjos, nem nenhum outro ser que Deus criou, ele disse jamais a um deles: vocês são a minha imagem e semelhança. Nem a anjos, nem a arcanjos, nem a ninguém disso. Então, quando Deus faz o homem, a sua imagem e semelhança, Ele o coloca no topo de toda a sua criação. E isso nos explica por que Deus encarnou em forma de homem. E passou tudo que Ele passou, porque para salvar a criação dele, para que salvasse, porque, entenda bem, irmão, Jesus não veio salvar a humanidade. A Bíblia diz em Romanos que Ele veio salvar a criação, que estava tudo condenado. E por que estava tudo condenado? Porque o homem é o ápice. Toda a criação de Deus que tem no céu, na terra, estava tudo debaixo, está tudo debaixo dos homens. Até os anjos. A Bíblia diz que os anjos são nossos conservos. Os anjos existem para nos servir. Então, Deus se encarna, Ele vem em homem e Ele passa por todas as coisas. O livro de Hebreus diz que Ele foi tentado em todas as coisas. Todas as coisas é todas as coisas, não é algumas coisas. Acho que Jesus não foi tentado isso aqui não, foi sim. Então Jesus, vamos dizer assim, é o campeão dos campeões, porque ele passou por toda a circunstância humana. Toda a circunstância humana. Pense numa circunstância de vida, pense em uma, a mais difícil. Jesus passou por ela. Então Jesus, que é Deus homem, Ele pode, e Ele tem toda a autoridade e legitimidade para dizer isso aqui, ó. Assim, no mundo, que engraçado, veio Deus em carne, venceu tudo, etc. Aí lá no fim, ele está, essa parte aqui, ele está orando no Getsemane. Aí que ele fala: olha pessoal, agora deixa comigo, toca a bola no meu pé, eu vou resolver tudo para vocês. Vocês vão ver, qualquer coisa que vocês precisarem, é só pedir para mim que eu dou, e assim, etc e tal. Não. Ele fala aos seres humanos, ele fala assim: olha, meus filhos, gente, nesse mundo que vocês estão, vocês passarão por aflições. Jesus, sendo Deus, não excluiu ninguém de passar por aflições, porque Ele mesmo passou, Ele não se excluiu. Ele poderia ver os problemas, as dificuldades da vida: não, isso é comigo não, porque eu sou Deus, sai fora de mim. Não, Ele passou no meio de todas elas, começando do seu nascimento, nasceu pobre, foi criado na casa de um carpinteiro, foi criado num palácio. E aí fala muita coisa muito linda que Deus ministrou no meu coração. Um dos homens mais fantásticos que já houve foi José. Infelizmente a Bíblia fala pouco de José, né? Marido de Maria. Mas ele foi um homem que ensinou a profissão para Deus. Já pensou nisso? A Bíblia diz que Jesus é o Criador de todas as coisas, e todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Aí ele nasce, e fica imaginando Jesus andando dentro da casa assim como uma criança, e o pai terreno, que era carpinteiro, falou: vem cá, vou ensinar uma profissão para você, vou ensinar você a fazer casa de madeira. É carpinteiro, tá, irmão? Não é marceneiro não, que faz mesa, móvel não, é carpinteiro, porta, telhado, essas coisas. Aí José foi um homem fantástico. Eu fico imaginando, né, ele olhando para Jesus: vou ter que ensinar uma profissão para Deus não ficar sem profissão, né? É incrível, devia ser incrível. A vida dentro da casa de Maria e José devia ser uma coisa. Então esse Jesus, ele fala assim: olha, eu não excluo vocês de nada, vocês vão ter que viver a vida comum do ser humano, mas tenham bom ânimo, porque eu estou com vocês e vocês estão comigo. Tenham paz em mim. Quem está em mim tem paz, porque eu sou a paz, e eu, estando nele, dou a paz a ele. Você pode entender isso? E paz aqui, irmão, até o contexto, ele, a paz não é ser zen. Não é isso. A paz é justamente ao contrário, a paz de Deus.
A paz que Deus fala, que excede o entendimento e protege a mente e o coração, é um estado de espírito com Deus no meio das nossas guerras e lutas. Você está passando por guerras e lutas, como diz, né, a gente diz lá no nosso pedaço lá, o pau está comendo solto, está cantando no seu lombo, mas no meio daquilo, você está seguro em Deus, você está no meio daquilo. É uma das figuras bíblicas mais interessantes, todo mundo lá no barquinho, Jesus dormindo, e a tempestade comendo solta, mas Jesus dormindo, isso é paz em Deus. Porque pessoas pensam que paz é morar numa montanha e viver vida de eremita, nada com vento, brisa. Então Jesus falou, olha, tenham bom ânimo, eu estarei com vocês. A Bíblia diz, querido, que nós temos que lutar contra principados e potestades. Todo mundo sabe aqui que a vida é real, é difícil. O mundo real não é fácil. É luta para todo lado, a gente luta mesmo. A gente tem dissabores, a gente tem tristezas. Nós temos um monte de coisa que toda hora sobrevém contra a nossa vida, sobre a nossa vida. E é difícil viver, não é fácil. Então, trazendo isso para a vida da igreja, nesses 13 anos que eu conhecia Jesus, eu já vi centenas e centenas de pessoas que não conseguiram permanecer com Jesus. Aí alguém pode dizer, foi o diabo que atacou ele perdeu o emprego, ele quebrou a perna, aconteceu alguma coisa. Mas eu vou te dizer, irmãos, numa questão uma questão comparativa, seria de 1 para 99% a quantidade de pessoas que realmente foram atingidas por Satanás e seus demônios. Houve uma armadilha espiritual contra ele. A grande maioria das pessoas que têm abandonado Jesus e abandonado a igreja, não são porque alguma coisa, meu Deus, eu estava lá, veio um tsunami ali do meio do mato, deve ter um rio ali, matou todo mundo. É muito difícil isso. Muito difícil. Há casos, sim, existem casos, é lógico. Mas a grande maioria não é por isso. Sabe por que é? Por uma força vezes e vezes mais poderosa do que qualquer demônio do inferno que levanta. Eu, por exemplo, não conheço nenhuma pessoa que estava indo para a igreja com a Bíblia, com a esposa lá, daqui a pouco levanta um dragão Zord da frente dele, mamando. Não conheço. Agora, eu conheço centenas de pessoas que todos os domingos, semanalmente, vêm às igrejas, se sentam, e ele não sabe por quê, mas ele está desanimando, ele está esvaziando. Jesus fala, tem de bom ânimo, mas irmãos, é uma massa gigante de pessoas no mundo inteiro, Pinda, aqui, em qualquer lugar. Ele está simplesmente apagando. Aí você pergunta para ele, irmão, vamos lá, vamos buscar a Deus, vamos servir ao Senhor. Cara, estou desanimado, velho. Estou tão desanimado. Aí você pergunta, por quê? Aconteceu alguma coisa? Eu não sei. A resposta é, eu não sei por quê, mas eu estou apagando. Eu estou definhando, eu estou vazando. Aí você fala, aconteceu alguma coisa? Não, cara, eu não sei. E não há resposta para aquilo. E as pessoas estão... E aquilo ali, cedo ou tarde, vai retirá-los daqui. Que vai ficar insuportável e sem sentido estar aqui. Tem sentido estar aqui. E alguém fala assim, não, eu vou orar agora um pouco. Aí ora, que você acaba de orar, assim, você abre o olho, parece que o negócio está lá. Quantos já sentiram isso daí? Eu já senti várias vezes. Você ora, se levanta, está tudo igual, cara. Não mudou nada ao seu redor. Estou com um problema lá na fábrica, lá na indústria, na minha casa, com meu parente, não sei o quê. Aí você levanta, está tudo lá, a fábrica está lá do mesmo jeito. Não aconteceu nada.
Aí você, poxa, será que Deus não existe? Coisa e tal, tá. Então entenda isso aqui, irmãos. As nossas orações por transformação, em primeira instância, vão trabalhar em você. E depois a sua volta. Muitas vezes não. A grande maioria das vezes a gente quer pular isso aí. A gente quer que trabalhe lá, ó Deus, muda todo mundo, muda Pouso Alegre inteiro, que Pouso Alegre está errado, todo mundo errado, porque eu tenho que me sentir bem. Aí Deus fala, não vou fazer isso. E a gente se frustra, pensando que Deus não está ouvindo, que Deus não existe. Mas não é, nós estamos falando tudo errado. A primeira instância da transformação da nossa oração é você. Eu tinha uma incógnita, muitos anos eu perguntei isso para Deus, porque tem numa mesma frase, assim, numa mesma pedaço da Bíblia, Jesus fala assim, ó, pede, que todo aquele que pedir, recebe. Pede a Deus, pede em nome de Jesus. Aí legal. Aí daqui a pouco ele fala assim, você não, aí no mesma folha ele fala assim, você não precisa pedir, porque eu já sei o que você precisa. Ué, mas aí eu falo, Deus, não estou entendendo. No começo da folha o Senhor fala para a gente pedir com constância, orar sempre, orar sem cessar, e daqui a pouco fala assim, não precisa não, porque eu já sei o que você precisa. Eu falei, ué. Aí eu comecei a buscar Deus nessa questão. Eu falei, Deus, por que está assim? E Deus falou assim no meu coração, quando você ora, você não me muda. Quando você ora, eu te mudo. A oração faz bem para você. A oração não faz bem para Deus, porque Deus é perfeito. E perfeição é algo absoluto, não precisa ser. Deus é aquele que não tem necessidade de coisa nenhuma. Você não pode dar a Deus alguma coisa que Ele não tenha. Ele tem tudo. Então a oração é algo terapêutico para Ele, cura você. Você então está no meio aquela coisa na sua vida, você ajoelha e começa a orar. Aquilo fortalece você, muda você. Deus continua o mesmo. E a grande maioria das pessoas tem abandonado a presença de Deus, as coisas de Deus, por desânimo, ele não sabe de onde que veio. Então, eu comecei a estudar sobre isso essa semana. Eu descobri que no Novo Testamento, aparecem 4 vezes, em 4 situações diferentes, essa palavra desanimados. Só que você sabe que o Novo Testamento, a Bíblia, ela não é um livro que foi escrito em português. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, a grande maioria, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, quando você está lendo o Novo Testamento em português, como acontece com outras línguas também, você vê a tradução para o português, mas o original queria dizer outra coisa, é mais profundo. Então, dessas 4 vezes que eu encontrei a palavra desânimo ou desanimados no Novo Testamento, em nenhuma delas a palavra é igual. Muda. E eu quero que você vá comigo em nome de Jesus, 2 Coríntios 4:8. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 8. Diz assim, o apóstolo Paulo, escute bem, irmão. O Paulo, hein? Esse Paulo aqui era o cara, ele é o homem. O cara de Deus é esse homem aqui. O apóstolo Paulo não era qualquer Zé da esquina, não. Ele era um homem de Deus de uma envergadura espiritual muito grande, não é pouca. Olha o que ele fala. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Esse desanimados aqui, no grego, é o exaporeomai. Estranho, né? Exaporeomai. Sabe o que significa exaporeomai? É um desânimo por ausência de recursos. O chicote está comendo no lombo e você olha para sua mão, você não tem ferramentas para virar o jogo. Quantos estão entendendo? É esse desânimo, ou seja, ele fica, você está querendo dizer, eu estou abatido, porque quando eu olho para mim, eu não consigo ver em mim respostas para virar esse jogo. Então eu estou ficando desanimado, estou ficando abatido com isso. Estou ficando entristecido com isso. Eu olho à minha volta, não vejo ferramentas, condições de mudar isso. Eu entro em desespero por causa disso. Segundo aos Coríntios 4,16. Um pouquinho adiante. Segundo aos Coríntios 4,16.
E depois leia 2 Coríntios 4 que você vai voar. Olha o que ele fala. Por isso, nós não estamos desanimados. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Nós não estamos desanimados. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. O que ele está falando? Ele está falando que ele está ficando velho. Ele está falando que ele está olhando para o corpo dele, ele está indo embora. Ele já não é mais um garoto de 18 anos que saia correndo. Vamos embora daqui, vamos pregar lá em Poços de Caldas. Vamos andando, não tem carro, vamos andando e cantando. Isso aí fazia com 18 anos. Agora ele já não é mais um jovem. Ele já é Paulo, o velho, como ele mesmo ele se autodenomina. E ele está vendo no corpo dele, ele está acabando. Mas ele fala assim, eu estou vendo o resultado da minha vida no meu corpo, que ele está se acabando, mas o meu espírito continua crescendo. Então isso fazia que ele virasse a mesa. Ele fala assim, olha, nós não estamos desanimados. Esse desanimados aqui é o ekakel, no grego. Ekakel é o quê? É o desânimo por esgotamento, exaustão, cansaço físico. Por isso que ele fala, eu estou vendo o meu corpo exterior, já não é mais o mesmo. Nós podemos ficar desanimados por um cansaço extremo no seu corpo, exaustão. Trabalha muito, trabalha, corre, você chega no fim do dia, você não está rendendo mais. Você quer dormir. Não tem outra coisa, você precisa, o seu corpo precisa. Então, esse tipo de desânimo. Colossenses 3:21, esse aqui é muito legal. Colossenses 3:21. O apóstolo Paulo diz assim, ele faz uma recomendação aos pais. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. A palavra desanimados aqui no grego é atumeu. Está vendo? Muda. E atumeu é ser abatido, ser quebrado. Ou seja, fala da vida de um filho ou da vida de uma pessoa que ele está numa rota. Aí vem um pai, vem alguém, um outro alguém, e atinge você. Aqui ele coloca os pais, né? Não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. O contexto aqui, irmãos, o que o Paulo está querendo dizer é o seguinte: cuidado como você lida com os seus filhos. Mas o mesmo cuidado que a gente tem que ter com nossos filhos, a gente tem que ter cuidado com todo mundo, na verdade. O fato é que esse desanimado aqui, o atumeu, é uma pessoa que estava numa linha de vida, ou alguém, e aí vem um outro alguém e atinge você. Pum! Ele lança uma palavra em cima de você, ele faz alguma coisa, aí você fica abatido, aquilo ali te abate. Aquilo ali faz você... 1 Tessalonicenses 5,14. Exortamos também, irmãos, que vocês admoestem aqueles que são insubmissos, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Esse desanimado aqui é o oligopsucos. Oligopsucos, que é uma pessoa medrosa, covarde. É aquele cara que olha para a vida lá, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que lutar, eu vou ter que correr atrás, eu vou ter que botar a cara, a vida é dura. Ele olha e ele se amedronta, ele desanima. O que ele vê diante dele desanima ele. Olha, eu preciso de um trabalho, eu preciso disso, aqui. Você vai trabalhar então aí. Aí ele olha para o trabalho, ele desanima. Aquilo que ele vê, desanima. Por isso, irmão, Jesus diz lá em Mateus 6, assim, se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luminoso. Como é que você vê as coisas ao seu redor?
Se você não vê as coisas ao seu redor, ao seu favor, mesmo que elas pareçam não estar e você não tem bom ânimo, você já desanima diante de qualquer realidade da vida. Você olhou e tal. É por isso que ele fala, o apóstolo Paulo fala, pelo contrário, nós não estamos desanimados, não. Porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia. Ele fala assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória acima de qualquer comparação. Outra coisa que arrebenta com a gente para causar desânimo são as tribulações. Tribulação é o que? Luta. Só que a tribulação, irmão, aqui que eu quero explicar para você, tem gente que tem idolatria de tribulação, ele abraça o problema dele, faz 20 anos que ele está abraçado com aquele problema, e ele não solta, ele não vai para frente. Por quê? Porque se ele é o problema. Ah, lá vem aquela irmã é aquele problema, faz 20 anos que ela tem problema. Aquele irmão é a gente troca o nome dele, põe outro nome nele, que é o nome do problema. É uma idolatria do problema. Deus falou isso para mim essa semana. Tem gente que tem idolatria do problema, e ele não solta. Por quê? Porque o problema é a razão dele viver. Veja bem. Quem nunca ouviu uma história de uma tia ou de alguém que tem ódio, que tem raiva? Eu tenho raiva do Adriano. Esse raiva que eu tenho do Adriano me alimenta, me faz viver. Olha que coisa do diabo. Ai, essa coisa que eu tenho, essa minha sede de vingança vai me fazer crescer. Sede de vingança vai te fazer crescer? Cara, você está endemoniado. Mas está cheinho de gente que faz isso. Ao invés de ele pegar a raiz do cristão, de paz, de amor e outras coisas, não. Ele pega a raiz maligna. Sabe? A minha vingança, o meu desejo de vingança vai me manter vivo. Rapaz, você já está morto. Então ele não solta o problema nunca. Por quê? Você encontra lá com o irmão. Depois de 3 anos você encontra de novo. Ô, gente, é tanto tempo que a gente não vê. Aí eu vou conversar com os dois. Faz 3 anos, mas eles ainda estão presos lá. Um negócio que aconteceu em 1982. Olha, tem que contar uma coisa pra você. Pelo amor de Deus, cara. Larga a mão desse negócio aí. Foi muito sério. Mas 1982? Não dá. O apóstolo Paulo fala, irmão, 2 Coríntios 8, 1:8. Quer abrir aí para você ver só como é que a vida não é fácil para ninguém, nem para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo curava, mandava gente, ressuscitava morto, etc. 2 Coríntios 1:8. Olha o que vai falar. Ó. Uma coisa que tem desanimado muita gente: tribulação, briga em cima de briga. Olha o que ele fala, 2 Coríntios 1:8. Ele está mandando uma carta para a igreja, né? Então ele fala: irmãos, eu não quero que vocês ignorem a natureza da nossa tribulação. Ele está falando dele. Olha só. Tribulação que sobreveio sobre nós quando nós estávamos na Ásia. Escute bem isso aqui. Porque ela foi acima das nossas forças, a ponto de nós nos desesperarmos na nossa própria vida. Sabe o que ele está falando, irmão? O apóstolo Paulo está falando. O chicote estava comendo tão feio, a coisa estava tão apertada, que ele entrou em desespero e quis entregar a vida. Paulo, hein? Paulo. Então, tribulação, lutas na vida, luta aqui, luta no trabalho, luta em casa, luta na escola, luta na sociedade, luta na igreja, luta, aperta. Isso causa desânimo, o cara não aguenta. O apóstolo Paulo está falando isso aqui, mandando uma carta para os irmãos, ó. Cara, a gente desesperou na nossa própria vida, não está aguentando mais. Depois abre aí, se você quiser, aí em 2 Coríntios 7, 5. Capítulo 7, versículo 5. Olha que, de novo, nós mudamos alguns 3 ou 4 capítulos, mas isso aqui foi uns 3, 4 anos depois que ele falou isso aqui. 2 Coríntios 7, 5. Ele fala assim, ó. Quando nós chegamos na Macedônia, nós não tivemos alívio nenhum. Por fora tínhamos combates, coitado desse cara, né? Por dentro nós estávamos com medo. Mas, versículo 6, mas eu dou graças a Deus que conforta os abatidos, que enviou o meu irmão Tito.
que me animou. Sabe como é que chama isso aí? Refrigério. Quando eu falar só lá, Deus precisando de um refrigério. É isso aí, ó. Refrigério, irmão, aqui que você não pode se perder. Refrigério é um momento. Refrigério. Calor, 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 calor. Você com uma sede danada, vem com o irmão com uma garrafinha de água gelada. Você tá. Ai. Só que você tem mais 10 quilômetros para andar. Não desvirtua a sua cabeça. Refrigério é um momento de escape da parte de Deus, porque Ele sabe que nós estamos nos nossos limites. Se eu muito me engano é Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13 diz assim, que nós não somos tentados nem provados além das nossas forças, mas Deus nos dá o escape para que nós possamos suportar. Deus não é injusto. Ele não põe sobre você o que você não tem capacidade de levar. Por mais que a gente não goste, e a gente não gosta mesmo de nada, o próprio Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, diz assim que nós recebemos uma graça, um favor de Deus, não somente para crermos no Evangelho, mas também para sofrermos com Ele. O apóstolo Paulo diz assim, ó, que se complete em mim o pouco que ainda falta das aflições de Cristo. Então, se você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia não é livro de conto de fada. A Bíblia é um livro de realidade de Deus. Você vai ver que os grandes homens, as pessoas mais potentes em Deus, sofriam mais. Por quê? Porque eles tinham as costas, vamos dizer assim, o ombro mais forte para carregar a cruz mais pesada. E alguém pergunta, Deus, mas por que o tal apóstolo Paulo, homem de Deus, ele cura os outros, ele prega, ele fundou um monte de igreja, ele escreveu a maioria do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, Deus, deixa. E aí você vai ver lá em 2 Coríntios, final de 2 Coríntios 11 para 2 Coríntios 12, ele vai falar, o apóstolo Paulo fala assim, eu sou um homem que tinha a revelação do céu. Ele vai falar, Deus me levou em espírito no terceiro céu, eu vi coisas que eu não tenho palavras humanas para explicar o que eu vi. Ele fala, são palavras inefáveis. Eu vi coisas no céu, diz o apóstolo Paulo, que eu não tenho palavra humana. Tipo assim, eu vi um carro no céu, eu vi... Você está entendendo, irmão? Ele não conhecia palavras humanas para explicar o que ele viu. Isso é um nível de revelação e poder muito grande. Aí o que Deus fez com ele? Colocou um espinho na carne do apóstolo Paulo. Algo que fazia doer muito. E Paulo, por causa desse espinho, ele ora 3 vezes. É Paulo, hein? Então é interessante isso de Deus. Estava lá o rapaz, o apóstolo Paulo pregando até não sei que hora, o rapaz cai. Estava pregando no 2º andar, um jovem chamado Eutico, ele capota da escada e cai lá embaixo, pá, morre. O apóstolo Paulo, peraí pessoal, espera só um pouquinho, ele desce lá, está lá o moleque todo estatelado, ora, e ele revive, ressuscitou o morto. Ei, glória a Deus. Aí o apóstolo Paulo vai orar por ele mesmo. Senhor, eu não estou aguentando esse espinho na carne, está doendo demais isso aqui, tira de mim. Deus fala, não. Paulo ora 3 vezes e Deus fala, não, 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 vou tirar isso de você. É estranho. Aí Paulo fala, por que, Senhor? Aí Deus fala assim, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tem muitas coisas que nós não entendemos, irmão, sobre as nossas tribulações, mas eu quero te dizer 2 coisas. Primeiro, Deus não coloca sobre você um peso que você não pode levar. E segundo, é a hora de nós amadurecermos e entendermos o porquê Deus está fazendo isso com a gente. O que quer que seja. Por que eu tenho que passar nesse lugar aí? Por que Jesus teve que fazer tudo aquilo, gente? Por que ele não chegou e falou assim, 1, 2, 3, está todo mundo salvo? Ei, beleza. Por que ele teve que passar aquela coisa horrorosa? Então o apóstolo Paulo, ele se coloca desse jeito e fala assim, olha Deus, é verdade. Eu vou começar a dar graças ao Senhor nas minhas tribulações. Você pega o apóstolo Paulo, tem algum psicólogo aqui? Você pega o apóstolo Paulo, o que ele escreveu, e leva num psicólogo? Biruta.
análise nele, passa lá para o psiquiatra e soca remédio nele, que esse tal de Paulo é louco. Como é que alguém vai se gloriar nas suas tribulações? Como é que alguém vai dizer, obrigado, Jesus, porque o Senhor colocou? Por quê? Por que Jesus, por que é isso? Tudo isso, irmãos, são ensinos. E se você, eu sempre digo isso, eu vou buscar Deus, vou orar no monte. Nós estamos buscando a Deus. Toma cuidado, porque se Deus uma hora parar e olhar para você, o que você vai fazer? Já pensou nisso? Estou buscando o Senhor, vou buscar a Deus. E se você encontrar Deus, o que você vai fazer? Você não pensa muitas vezes sobre isso. Nós não pensamos. Você está lá, Deus, 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 Deus. Deus para e olha para você, fala. Travei, Senhor. Então, ótimo. Eu vou falar para você. Eu quero que você faça isso, 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 isso. Aí, Deus, não, eu só queria te buscar porque eu queria estar dando voltas em volta do Senhor, cantando com um véu. Nada contra, irmão. Cantando, dançando com um véu em volta do Senhor. Jesus vai fazer assim, ó. Vai querer matar a moça. Pá! Por que eu estou falando isso? Porque o relato desse livro que os senhores estão na mão diz que todas as vezes que Jesus olhou para alguém, a vida daquela pessoa nunca mais foi a mesma. Por exemplo, entre trocentos mil exemplos, estava lá Tiago, pescador, João, pescador, papai Zebedeu, pescador, barquinho da família, consertando redinha, ó. Aí pronto, tá lá a vida deles maravilhosa, pescador, de um dinheirinho, a esposa ali, todo mundo, filho, herança de papai era um barquinho, lá, o meu irmão está aqui comigo, ó. Até a hora que um tal de Nazareno passou na beira do mar da Galileia. Aí viu os dois lá pescando. Vocês dois aí, ó. Vem e me segue. Eles nunca mais voltaram para casa. Nunca mais. Entendeu? Esse negócio de Jesus, eu quero o Senhor. Eu também quero ser. Como o Alexandre que teve aqui. Vá lá pro Níger. Não, Senhor, você não sabe brincar? O que você está querendo atrás de mim então? Só ficar gritando atrás de mim? E tem muita gente desanimada com Jesus. Porque Jesus, irmão, uma vez eu estava no Facebook, você pega umas pérolas, né? Sempre fica olhando no Facebook. Aí tinha lá uma pessoa assim, falando assim, cheio do espírito religioso. As pessoas nos decepcionam. Só Jesus que não... não, as pessoas não decepcionam, ponto. Aí o comentário, a coisa começa a ficar pior. Aí estava lá um crente, uma crenta, disse assim, minha amiga, a vida é assim mesmo. Só Jesus não decepciona. Eu falei, vou emendar aqui. Entrei embaixo, falei, não, vocês estão errados. Jesus é altamente decepcionante. Amarrado isso aí, eu não aceito essa realidade. Eu falei assim, querido, espera só um pouquinho. Você já leu Bíblia? Não. Eu já li. Você não leu nada. Você fica falando besteira. Quer ver um exemplinho em cima disso aí? Uma mulher que veio da Grécia. E lá não tinha ônibus, avião, não, irmão. Para sair da Grécia. Pega o mapinha lá, depois você vê. Da Grécia até Jerusalém, ali, aquela banda ali. Ela veio atrás de Jesus. Porque a filha dela estava endemoniada. Então nós temos aqui uma mulher com uma causa justa. A minha filha está terrivelmente endemoniada, Jesus. E eu soube lá na Grécia que você é um cara, você vai resolver o meu problema. Aí ela vem atrás de Jesus. Então os discípulos, ela vem gritando, Jesus, Jesus. A Bíblia diz que Jesus não olha para ela. E nem para, já está andando. E ela aqui, Senhor, Senhor, Senhor. E Jesus lá. Jesus despreza ela. Tanto é que os discípulos têm que falar, mestre, você não vai parar para ouvir essa mulher? O que aconteceu, Jesus? O que aconteceu com o senhor? Você é tão bonzinho, curou as pessoas, abraçou a criança. Agora você não quer falar com essa mulher? Aí Jesus para. Fala, mulher, o que você quer? Minha filha terrivelmente endemoniada, não sei o que, Senhor. Sabe o que Jesus fala para ela? Você lembra? Não é lícito tirar o pão
dos filhos e dá para os cachorrinhos. Você entende isso aí? Sabe o que Jesus falou para ela? Você para mim é como um cachorro. Ai, Jesus não fala isso. Por que Jesus tratou com uma mulher que estava com uma grande dificuldade dessa maneira? Porque, irmão, entenda isso, hein? Por favor, em nome de Jesus, quente no seu coração. Quando Jesus olha para você orando as suas, você está lá, Deus, por favor, me ajude, joelho, isso, Jesus faz isso para mim. Quando Jesus olha para você, Ele não vê e não ouve só os problemas que você está orando e falando. Ele olha todo o contexto da sua vida, desde antes do seu nascimento até o último dia de você, Ele vê tudo. Então, por que é que Ele não atendeu a oração justa daquela mulher naquele momento, falando assim, ó, vai, pá. Porque Ele viu que ela precisava ser tratada, então Deus esquece da filha dela e começa, pá, tratar ela. Que lembre-se, é uma mulher grega, a Grécia é o berço da sabedoria ocidental. Lá estavam os filósofos, lá a mulher desce. E Jesus vai tratando com ela. E ela vence esse período de tratamento. E o que ela fala? Ela poderia falar, ô Jesus, você não era nada daquilo que as pessoas falaram, hein? Por quê? Porque eu vim de lá de longe, o Senhor não me olhou, o Senhor não falou comigo, o Senhor não sei o quê, e ainda quando falou que eu sou cachorro, e não sei o quê, você não é Deus nada, essa igreja não presta, não me atenderam, eu vou embora daqui. Muita gente faz assim, que não é atendido. Aí ela não, ela falou assim, ó, mas os cachorrinhos então comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Aí Jesus falou, está curada. Ela não é mais arrogante. Mulher, o que você queria? Minha filha, pode ir que ela já está curada, pode ir embora. Então, irmãos, entenda e ore, comece a calibrar a sua oração. E não deixe que as coisas da vida... Essa mulher poderia ficar totalmente desanimada. Como o jovem rico. Lembra do jovem rico? Senhor, eu já obedeço desde quando eu sou criança, eu sou rico, meu papai já me passou herança para mim, eu já sei as letras, já sei a Bíblia, já sei tudo, Jesus, eu estou pronto. Aí Jesus fala assim, uma coisa te falta. Você sabe qual é a coisa que te falta? Qual é a coisa que te falta? Você sabe? Você ora a Deus nesse sentido, Senhor, o que me falta? Ele chegou com tudo. Eu já obedeço os mandamentos, tenho dinheiro. Quando ele encontra Jesus, ele se ajoelha, adora. Ó, que bênção. Aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus o amou. É muito lindo. Jesus dando uma risadinha. Aí, ó. Chegou, pessoal. Aí, ó. Tá aí. Fala, fião. Eu quero ir para o céu. Você quer? É? Então tá bom. Uma coisa só te falta. Ele começou, escute, irmão. O jovem rico, aquele que conhecia a Bíblia, que adorava Jesus de joelho, coisa e tal. A hora que Jesus falou para ele, uma coisa te falta, ele se perdeu. Porque ele começou a fazer uma busca na mente dele, ele não achava defeito nele mesmo. Olha que coisa. Não, mas o que me falta? Aí você vem na igreja, eu já sei tocar, eu sei cantar, eu sei pular, eu sei fazer malabarismo, soltar fogo pela boca. Eu sou showman, cara. Pode me botar na igreja aí que eu vou arrepiar no ministério. Aí o seu líder fala assim, não, você vai ficar um tempo aí. A primeira coisa que vem na sua mente é uma voz, por quê? Você já tem tudo aqui, carteirinha, sei lá o quê. Tá tudo aí, você faz, isso acontece. Mas uma coisa te faltava. O que é que te falta? Você sabe? E aquele jovem, quando ouviu de Jesus que ele deveria deixar todas as riquezas dele e seguir Jesus, ele saiu dali extremamente decepcionado. A Bíblia diz que ele abaixou a cabeça e saiu assim. Tipo, Jesus não era nada do que eu queria. A igreja não era nada do que eu pensava. Exatamente, em nome de Jesus, que não seja mesmo. A igreja não tem que ser o que nós pensamos, irmão. Nós temos umas ideias. A igreja é o que Deus quer que ela seja. Porque muitas pessoas abandonam por desânimo, porque ela senta aqui, ai glória, aleluia. Aí vai passando tempo, isso aqui não é o que eu pensava. Decepciona, desanima.
Tem pessoas desanimadas por grande tribulação, tem pessoas desanimadas por exaustão, tem pessoas que foram desanimadas porque foram atingidas por alguém. Cuidado com o que você fala. Estamos lá numa campanha de ler o livro de Provérbios, né? 31 dias por 31 capítulos de Provérbios, livro da sabedoria. Lê o livro de Provérbios, a quantidade de versos que falam no livro de Provérbios, ó, cuidado com o que você fala para os outros. Fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Que nós podemos sim matar alguém, desanimar alguém assim. O fogo é incendiar uma pessoa por dentro. Até que a pessoa está ali, está em paz, vem na igreja, tá, ó. Vou contar uma coisa para vocês dois depois, tá? Vocês três aqui, ó. Vocês quatro. Entendeu, mano? Aí todo mundo sabe, ó. Adriano, ó. Falou mal de você, falou mal de você. É exemplo, tá, irmão? Se ame, por favor. Não falou nada, nem conversei com ele. Não fica falando fala Deus, né? Não, isso aí não, eu tô brincando. Vou colocar outro exemplo, então, o Zezinho, vai. Tem algum Zezinho aqui, meu Deus? Tem algum Zezinho aqui? Não tem, então vai ser o Zezinho e o Guinho, Zezinho e Luizinho, vai. Tá lá. Então falando, você incendeia uma pessoa, a pessoa tá de boa. Falou de mim? Aí começa. Incendeia os outros. Agora, é interessante ver isso, né, irmãos? Que ele fala, não irritem você, não atinja as pessoas com as suas palavras. Você pode desanimar a pessoa vem, ela está vindo. Você olha para ela, falta muito ainda? Falta muito. Todo mundo é assim, gente. Mas em vez de você falar, ó, né? Falta muito, todo mundo sabe que falta muito para você, para mim, mas eu vou te animar. Então, cuidado. Isso tem causado desânimo na vida de muita gente. Tem gente que está com medo, né? Como diz aqui, os medrosos da vida. Ele olha para o plano de Deus e não vai. Vamos começar a igreja, vai ser linda essa igreja, vai ter tantas coisas, vai fazer assim. Ah, mas agora nós vamos começar não, nós vamos começar no galpão. Galpão? Aí vê que tem que varrer, tem que fazer, desmontar as coisas, montar as coisas, colocar as coisas no lugar. Nossa, muito trabalho, né? E vai desanimando. Porque ele quer chegar na igreja lá, 100 milhões de membros, nem tem, no tamanho do Brasil. Ele chega lá, que nem um papa, que nem um rei, que nem um sei lá quem, agora eu vou pregar para vocês, cantar as pessoas. Ali, ó. Tá numa coisa que não é o evangelho, irmãos. Não é o tratado do evangelho, é a cabeça de sonho. É filme de Hollywood, é sei lá o que é. Aí vai assim, ó. Jeremias diz uma coisa fantástica. Não despreze o dia dos pequenos começos. E outra, não existe na Bíblia igreja grande e igreja pequena, existe igreja. Tem esse negócio, isso é cabeça de homem, isso é coisa de gente, não tem nada a ver, não tem. Inclusive para uma igreja do Apocalipse, Jesus fala assim, ó, eu sei que você é pequeno e tem pouca força aos olhos dos outros, mas diante de você eu coloquei uma porta que ninguém fecha, porque a porta que eu abro ninguém fecha e a que eu fecho ninguém abre. E te dei a chave de Davi. E pronto. Então, aonde é que está a igreja perfeita que você busca? Está aqui, ó. Ela não está em uma cidade, em um bairro, em uma rua. A igreja perfeita está aqui dentro de você, quando você obedece os mandamentos de Deus e vive a vida de Deus, a igreja perfeita nasce dentro de você. Pronto, é simples, pare de buscar por aí, ela já está aí. Muitas pessoas têm se desanimado na vida, têm esvaziado. Muitas pessoas têm passado por momentos difíceis, como aquela mulher do fluxo de sangue. Todos conhecem a história, 12 anos, perdendo sangue. E a Bíblia diz em Levítico 16, que a vida está no sangue. E é verdade, você pega uma gota de sangue, põe lá numa lâmina, você vai ver os bichinhos, os bichinhos nas células, né? A vida está no sangue. Então a mulher, 12 anos, por causa de uma enfermidade, perdia vida.
Agora você pensa, 12 anos perdendo sangue. Essa mulher estava mais pálida que esse quadro aqui. Está branca, anêmica. Entendeu? A mulher na cultura judaica, é que nem a mulher hoje, não, o Dia Internacional da Mulher, vamos festejar. Não tinha isso. Era coisa complicada. Desculpa a expressão, naquela época não tinha troca de roupa, banhos. Lembre-se que tudo lá que está acontecendo na Palestina, deserto. Não era que pega o carro, vai ali no coisa. As roupas, você viu a roupa de quem vive em deserto? Casa de quem vive em deserto? Então aquela mulher, 12 anos, tinha esse fluxo de sangue. Ela não tinha Sempre Livre, Plus, abas, não sei o que, para usar. Sabe como é que era naquela época? Era um pano. Agora pense, irmão, a casa dessa mulher, 12 anos, jogando aqueles panos cheios de sangue. Era horrível, era um cheiro horrível. A mulher estava totalmente debilitada, estava um trapo, um lixo. Gastou tudo que tinha nos médicos, não adiantou nada. Até o dia, ou seja, essa mulher está desanimada, hein? Por que ela está desanimada? Porque nesta mulher se condensa tudo esses tipos de desânimo aqui, ó. Tem um desânimo por causa da saúde, ou seja, você está debilitado, a debilidade da sua saúde, do seu sistema imunológico ou qualquer coisa assim, ele te deixa apagado. Dificuldade financeira, a Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha com médicos, não adiantou nada. Ficou pobre, doente, não tinha marido, não tinha filhos, morava sozinha, não podia sair na rua, porque uma mulher na cultura judaica, nos dias da sua menstruação, ela é impura, ela não pode sair na rua, não pode fazer nada. Então, quem que era essa mulher? Assim, literalmente eu vejo, ela morava praticamente dentro de uma gruta, um lugar escuro, fedido, sem ninguém. Então tem solidão, pobreza, doença, desprezo, que é outra coisa que arrasta a gente pelo chão. Enfim, irmão, essa mulher aqui, que a Bíblia diz, ela condensa dentro, na vida dela, é como se ela fosse meu dedo e a mão, a vida que ela vivia é essa mão aqui, ela daqui, ela faz assim, ó. A vida traçalha com ela. E ainda por cima, tudo que ela via era o quê? Morte. Ou seja, o estágio depressivo dessa mulher devia ser chegou no fundo do poço, começou a cavar mais para baixo. Horrível. Até o dia que ela escutou que Jesus estava na cidade. Note, irmão, Jesus não estava na porta da casa dela, não veio visitá-la. Jesus estava longe. Então você está desanimado, você está sofrendo, você está passando por alguma dessas situações da vida, ou outras, tem te desanimado, está te fazendo sofrer? Copia essa mulher aqui. A hora que ela soube que Jesus estava passando lá, ela saiu de casa. Número 1, ela não podia sair de casa. Número 2, há 12 anos perdendo sangue. Eu penso que ela colocou uma roupinha de Iron Man, de maratona e saiu. Vou encontrar Jesus, está lá na cidade. Foi não, ela foi assim, ó, se arrastando, segurando. Não teve ajuda porque ela estava impura. Ninguém falou, vem cá, irmão, vou te ajudar. Não. Ela foi se arrebentando tudo. Chegando lá, agora Jesus está ali, ó, ele está ali, agora cheguei. Não, a Bíblia diz que tinha uma multidão. Sabe o que é multidão? Justo, ótimo, glória a Deus. Você vê, irmão, do profundo lugar de desânimo e, vou morrer mesmo, já era, acabou, esgotou, não aguento mais. Ela não se rendeu, cara. Pastor, você não sabe como está a minha vida. Cara, conta aí o seu problema. É terrível, levanta. A palavra que eu tenho de Deus é levante. Mas você não sabe, mas Deus sabe, levante. Ela levantou, enfrentou tudo, todos. Ela chegou lá, agora eu estou perto de Jesus. Tinha uma multidão, igual o show que a gente tinha antigamente,
uns até vão até hoje, né? Gostam daquela coisa. Está lá, e aquela multidão, e multidão, não tem, as pessoas, opa, chegou a mulher impura, suja, fedida, aí vamos abrir para ela, passar que ela quer ver Jesus. É ruim, hein? A Bíblia diz que as pessoas se acotovelavam praticamente assim, todo mundo imprensado, porque Jesus está lá no meio. Todo mundo botando a mão, ai, ai, ai. Ninguém conseguia nada, preste atenção. Veio aquela mulher, toda esculhambada, pum, bateu o joelho no chão e foi andando engatinhando assim, ó. E quando ela não tinha mais força, que ia chegar, ela pegou e fez assim, ó. Pontinha do dedo. Assim, ó. A hora que ela fez isso aqui, ó, Jesus parou. Para. O que foi, Jesus? Alguém me tocou aqui. Ah, Jesus, mas tem uma multidão aqui, tem mais de 3.000 pessoas, que está todo mundo... Não. Alguém me tocou de uma maneira diferente. Aí Jesus para, quem que é? Levanta aí. Ela já levanta, filha, a tua fé te salvou, você está curado, acabou o seu problema. É impressionante essa história dessa mulher. Que essa mulher, todos esses casos de desânimo, estava tudo em cima dela. Ela podia estar morta, podia estar fazendo qualquer coisa, desistir da vida. Ah, já tentei tudo. Já fiz tudo que eu tinha que fazer, já acontecia, já não sei o que, não tem mais jeito, já era, coisa e tal. Ela falou, não, é Jesus, é a esperança, é Ele. Ele vai me dar o ânimo, Ele vai me tirar do meio destas coisas. É engraçado, na Bíblia você vê várias vezes, né? O caso de Daniel. Daniel, por 2 vezes, ele não é poupado dos problemas. Ele cai lá no meio da cova dos leões, lá, cai, aí é jogado lá. Pronto, o leão vai comer ele. Não. Sadraque, Mesaque, Abednego lá na fornalha, lá no meio do fogaréu, lá. E Nabucodonosor olha e falei, ei, rapaz, tem alguma coisa estranha lá. Jogamos 3, mas tem 4. E aquele quarto lá é semelhante ao Filho de Deus. Olha lá ele lá. Então você vê, irmãos, que o Deus, o Senhor Jesus e a nossa vida cristã não nos exclui de problemas e lutas. Não nos exclui. E muitas vezes, você vai ver, é só se consultar só para lá, muitas vezes a gente está no... O suor está descendo e a gente ora, e quando você abre o olho está tudo lá de novo. Que nem Paulo. Tá, a questão, irmão, não é termos um Deus que movimenta a mão para satisfazer as nossas vidas. Tem um propósito no que está acontecendo. Lembra, Jesus também tem outro caso, que está indo, vem um cara endemoniado que se jogava no fogo, na água, nas pedras. O cara era loucaço, ninguém prendia ele com corrente, ele quebrava a corrente. Chega lá, Jesus fala assim, ó, demônio, sai dele. Ele fica são, na hora. Ele fala assim, é impressionante, fala assim, agora, Jesus, eu vou te seguir para onde quer que for. O que Jesus fala para ele? Não, você não vai seguir não. Você vai voltar para a casa dos seus pais, para a terra dos seus pais, e lá você vai me servir como testemunho. Nem todo mundo que é bom para dedéu vai seguir na equipe de Jesus. Mas ele vai servir a Jesus numa outra coisa. Jesus falou, não, você não vai andar comigo não. Você vai voltar para lá. Ou seja, toda aquela dor, tudo aquilo que ele passava, toda a história que foi gerada em cima daquele homem, serviu como testemunho de salvação de muita gente do outro lado. Nós temos que falar, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus quer transformar as situações da nossa vida em testemunhos de glória, para que Ele seja exaltado e reconhecido. Pode ver na Bíblia, está cheio de exemplos assim. Ele quer fazer isso conosco. Porque a gente vive aqui, irmão, entenda isso, dentro da igreja cantando, né? Tem aquela canção, né? Bonita. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha. Farol? Alguém já viu um farol de verdade? Não é farol de carro, não, viu? Farol, aí é farol da praia. Você já viu farol de praia? Você sabe para que existe um farol na praia? Número 1. Vamos falar, número 1, a localização do farol, não é no centro da cidade, é lá no rochedo, lá dentro do mar, já um rochedo, um lugar
onde sempre tem o quê? Ondas bravias. A grande maioria dos faróis ficam em cima de rochas. Constrói a sua casa sobre coloca o farol lá. Pum! E é a onda, é tempestade, é o tempo inteiro. E ele fica no meio da tribulação das ondas, porque o objetivo dele é aguentar a tribulação das ondas para salvar os marinheiros que estão vindo sem enxergar nada no alto mar e podem se chocar contra as rochas e toda a tripulação morrer. Pergunta é: você está disposto a passar por privações e sofrimentos para salvar outros? Quer ser um farol que brilha? Quer? Legal. Jesus fala: ótimo, vou te colocar onde as ondas batem mais fortes, mas você vai estar fundamentado em cima de mim. O pau vai cantar em cima da sua cabeça, mas você está em cima de mim. Mas a sua vida no meio das ondas bravas vai salvar os marinheiros que estão cegos. Você entende isso, irmão? Talvez a gente entenda, mas a pergunta é: de Deus, você aceita isso? Ser usado? Quero ser usado. Eis-me aqui, Senhor. Ai, meu Deus. A gente fala cada coisa. A gente passa um ano inteiro falando: Deus, me usa, me usa, me usa, me usa, me usa, me usa. Deus fala: pega você e põe uma dificuldade na sua vida. Você faz assim, aí Deus, isso aí você não está usando eu não, Senhor. Eu não estou usando. Tem um monte de gente olhando para você, que vai me conhecer através do momento que eu virar essa tribulação em bênção. Eu acredito no meu coração, diante de Deus, que isso aqui que eu estava falando não tem nada escrito aqui, pode ver que é o Espírito Santo está me mandando falar. Mas eu acredito que esse momento que vocês têm passado aqui, como o momento que nós temos passado lá um pouco diferente, servem para um propósito de Deus ser glorificado. E Deus será glorificado aqui e lá. Deus será glorificado na vida do pastor Diego e da pastora Dani. Deus será glorificado. Tem propósito nisso aí. Às vezes é difícil a gente ouvir umas coisas, é que a gente não quer, ninguém quer, irmãos, passar por dores, dificuldades. Mas quando eu falo do Diego e da Dani, que eu considero irmãos, como se fosse de sangue, eu não consigo ver, sabe, é o diabo que está atacando. Desculpa. O que é isso? A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno. A Bíblia diz que maldição sem causa não encontra pouso. E que eu creio que o apóstolo Pedro diz que na nossa irmandade que se reúne ao mundo inteiro, tem grandes tribulações, todo mundo. Você viu o Alexandre que teve aqui, teve lá em Pina, você viu? Vida de privação, vida de perigos. Por que Deus colocou um cara desse lá? Para passar isso aqui, ó. Ele com a esposa dele, é perigo de morte, é perigo de roubo, é perigo de tudo. Os caras estão no meio do olho do furacão. Eu fiquei pensando, estava conversando com ele, cara, a Giovana está lá sozinha, ela está lá. Fiquei pensando, cara, essa mulher pode ser atacada, pode ser estuprada, ela pode ser qualquer coisa. Mas eles estavam no centro da vontade de Deus, passando por privações para que Deus seja conhecido. Queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Pode pegar aqui, Tiago. E hoje nós temos a ceia, irmãos. Alguém pode perguntar, mas a ceia também não é um negócio da gente pedir perdão, aquela coisa assim. Mas Jesus, em João capítulo 6, ele disse assim, ó: o meu sangue é verdadeira bebida e o meu corpo é verdadeira comida. Uma das razões por que muitos estão fracos, desanimados, sabe o que é? Ele não tem nutriente espiritual dentro dele. Porque quando você põe esse pão e esse vinho na boca, ele tem gosto de... é pão mesmo e vinho. Mas a realidade espiritual que envolve isso daqui alimenta o teu espírito. Teu espírito é alimentado. Uma das razões que muitas pessoas andam fracas e coisa e tal, Jesus já tinha falado isso. É porque não tem parte com ele.
Porque o sangue não está na vida? A vida está no sangue? Sim ou não? Levítico. O poder da vida está no? Talvez hoje o que você precisa é de uma transfusão. O sangue de Jesus realinhando, reativando, renovando todo o seu ser. Feche seus olhos em nome de Jesus. Nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, celebraremos essa ceia em memória de Jesus, onde você confessa seus pecados diante de Deus. Sim, mas o que Deus toca no meu coração é dizer para vocês, filhos, esta ceia desta manhã é para fortalecer você, porque vocês foram colocados como faróis em Pouso Alegre, e tem muita gente cambaleando e perdido no mar da vida, batendo nas rochas. Então eu preciso de vocês lá onde as ondas batem mais forte. Mas vocês estarão comigo e eu estarei com vocês. Jesus disse lá em Marcos 16: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Você crê nisso? Que embora a nossa vida vá e vem, a gente passa bom bocado e mal bocado, Jesus está lá. Ele é a rocha da nossa salvação, o meu rochedo em quem confio. Põe a mão no seu coração. Fala: Deus, eu estou pronto. Estou pronto, Senhor. Estou pronto, Pai, em nome de Jesus. E nessa manhã, Pai, eu aceito o Teu sangue e o Teu corpo para alimentar o meu espírito, para que eu não fique desanimado diante das coisas da vida, diante, Deus, muitas vezes de resultados de coisas, mas que eu saiba que Tu tens um propósito em mim, que eu saiba, que eu lembre. Sabe, irmãos, o livro de Lamentações, olha o nome do livro, Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, que era considerado o profeta chorão. Sabe por que ele chorava? Que tudo à volta dele está tudo ao contrário. Ele escreveu lá no capítulo 4 assim, ó: quero trazer à minha memória o que me traz esperança. Você consegue se lembrar de Deus agora? Ah, pastor, minha vida está assim, assim, assado, a gente está passando assim, assim, assado. Deus não abandonou ninguém, irmão. Jesus está aqui. Não tenha medo que o seu barco está balançando, Ele está aqui. Você pode acordá-lo através da sua adoração, da sua oração, e Ele com uma palavra só vai acalmar os ventos e as tempestades vão passar. Essa é a razão da nossa fé. Você pode orar nesse momento. Fale com Deus: Deus, eu aceito isso. Eu quero ser renovado em força, porque, ó Deus, eu estou aqui, os nossos pastores não estão aqui, mas essa é a hora que você brilha como um farol. Enquanto seus pastores estão no mar, precisando chegar onde Deus quer, você é o farol. Vocês têm a responsabilidade de manter erguida a chama da adoração, da oração, da fidelidade, do amor, da fé, da palavra aqui na igreja. E serem como guardas, e serem como atalaias do Senhor, cuidando da esposa, cuidando da noiva do Senhor Jesus, cuidando daquilo que é mais precioso para Jesus na terra, a sua igreja. Você é um guarda. Ore por ela, lute por ela, proteja ela, porque assim você cumpre a vontade de Deus. Mesmo em meio às lutas e dificuldades, Deus tem chamado como um farol, falando: filho, você está passando, filha, você está passando, porque eu preciso de você nesse momento de dor. Eu preciso te colocar lá onde as ondas batem mais forte, porque eu sei que você está comigo, e você vai estar, e eu sou a sua base, e você está em cima de mim, o farol na rocha. Ore ao Senhor, fala: Deus, quero receber em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual.
Jesus. A ceia vai até você, irmão. Põe em mim teu coração, Não deixa nada de tirar a atenção da presença de Deus. porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Sim, Deus, em nome de Jesus. Põe em mim teu coração, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim, Senhor, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Pai, em nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra que diz que aquele que não comer e nem beber da minha carne e do meu sangue não tem parte comigo, não é dos meus. Senhor, cremos que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és o único e verdadeiro Deus, e outro não há além de Ti, Senhor. Nesta manhã, em Tua memória, na noite que o Senhor poderia ter desanimado, porque foi na noite que o Senhor foi traído, o Senhor não desanimou. O Senhor tomou o pão e o partiu dando graças e disse: este é o meu corpo, que é partido por causa de vocês. E depois de semelhante modo tomou o cálice e disse: este é o sangue da nova aliança entre mim e vocês. Façam isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim, até que eu venha novamente. Feche seus olhos. A gente olha para a vida e desanima de muita coisa. Até mesmo para a igreja a gente desanima. E a gente olha para tudo ao nosso redor e desanima. O Senhor Jesus, com a cruz nos seus ombros, indo o caminho da sua morte, Ele olhava para todos nós. Ele tem um poder para olhar para o passado, para o futuro. Lá em João 16, 17, Ele está orando no Getsemane. E Ele já orava por você lá. Pode ler. Pai, eu estou orando para aqueles que o Senhor há de me dar. Há 2000 anos atrás, Jesus já orava por você. É interessante que um Deus todo-poderoso, perfeito e santo, 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 como nós cantamos, com uma cruz de madeira nos ombros, olhava para você e para mim. E quem é você e quem sou eu, irmãos? Quem somos nós? Nós somos totalmente desanimantes. A gente olha muitas vezes para a nossa própria vida, dá nojo. Olha para a vida e comenta a vida dos outros, ou comenta a vida não sei de quem. E a gente desanima de algumas pessoas. O ser humano é desanimador. Mas Jesus, quando olhou para nós, Ele não desanimou de você. Ele foi até o fim por causa de você. Agora, como é que nós, olhando para Ele, iremos desanimar?
Então eu queria que você me acompanhasse nessa oração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu rejeito a força do desânimo por qualquer via que ela vier contra mim. Eu rejeito no nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir perdão deste grande pecado de não ter compreendido, ou de em algum momento dentro da minha mente ou coração eu ter sequer pensado em desistir, em parar, porque eu estava muito cansado, eu estava muito contrariado, porque as lutas eram muitas. Senhor Jesus, Tu és a força, Tu és o poder, Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E nessa manhã eu tomo e como a vida de Deus, em nome de Jesus. Pode comer e beber, ações de graças.